O resultado que você está buscando, a vida que você está buscando, está à distância das decisões que você não está tomando. Porque só conseguir viver todas essas experiências, ter todos esses acessos e toda essa transformação que eu vivo hoje, porque eu tomei decisões que muitas das pessoas não quiseram tomar, retrocederam. Então, assim, tome as decisões que você não está tomando rápido, execute rápido, que o seu resultado está na execução que você vai buscar. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje é a Jéssica Cruz. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vivi. É um prazer estar aqui, uma honra receber esse convite, poder contar um pouco da minha história, transbordar para todos que seguem o canal. Então, gratidão mesmo, que o Senhor retribua 1000 vezes mais na sua vida. Eu que agradeço a oportunidade de ter você aqui com a gente e te agradeço, né, de poder conhecer você mais a fundo. A gente já conversou um pouquinho nos bastidores e eu quero que as pessoas conheçam essa história, porque muitas vidas podem ser transformadas através da sua história. Tô vendo aqui o brilho no seu olho, isso é muito gostoso. Mas conta para nós quem é a Jéssica. A Jéssica Cruz, ela é uma menina, uma mulher. Eu sou uma futura esposa, uma futura mãe, sou filha amada, sou empresária. Então, assim, além dos meus negócios, nessa parte toda, tem toda uma trajetória, né? Eu sou irmã, neta, irmã em Cristo de várias pessoas. Então, assim, faço parte do corpo de Cristo. Para mim é algo extraordinário ser essa pessoa também. Sou uma célula dentro de um corpo, né? A gente fala. Além de mulher e empresária, né? Hoje o que eu mais anseio é minha família. Tô namorando, indo pro casamento aí nos próximos meses. E então, assim, eu acho que a gente tem todas as facetas para ser quem nós somos na totalidade e plenitude. E ao Nossa, eu fiquei muito feliz de saber que você está namorando, que já está encaminhando para o casamento. E eu acho que isso é um ponto que a gente acabou nem falando aqui nos bastidores, mas eu sabia que você queria muito isso, sim, mas que você teve que passar por um processo para chegar, né, nesse. foi um processo de 6 anos para viver o que eu tô vivendo na plenitude que eu tô vivendo. Então foram 6 anos me redescobrindo, vivendo o leste lerrar, desconstruindo e construindo novas crenças, novas drives, construindo Uma nova mulher. uma nova mulher na essência daquilo que o Senhor me projetou. Lá em Salmo 139 fala que o Senhor, ele foi na maior das profundezas para me projetar e que ele sabia de todos os meus dias. E às vezes no percurso, né, eu fiquei por 27 anos, 26 anos ali desconstruindo a minha essência e a minha identidade. E eu tive que descobrir essa verdadeira identidade de governar, de dominar sobre todas as coisas, de reinar aqui na terra, que eu acho que foi o principal, e descobrir a mulher que eu era na minha essência, porque por muito tempo eu fui viril, eu fui controladora, então muito tempo eu era todo esse empoderamento feminino desvirtualizado essa questão da feminilidade minha foi desconstruída. E eu tive que reconstruir tudo isso na minha essência, E isso que na você feminilidade. tá falando é muito interessante, né, porque muitas das vezes eu olhei e eu me achava feminina, porque eu também fui uma mulher muito viril, né, Sim. e ainda estou me desconstruindo de muitas coisas. E até que ele venha de glória em glória. E, eu achava que eu era feminina, porque eu sempre me vesti com roupas femininas, mas eu não tinha esse conhecimento, essa sabedoria dessa virilidade, de ser a mulher mandona, de ser a mulher que vai, faz e acontece, e não deixa para o outro fazer. Embora eu sou casada, vou fazer 25 anos de casada e o meu marido sempre foi o provedor da casa. Mas mesmo com tudo isso, eu sempre fui a mulher que às vezes atropelava. E às vezes ainda acontece, é uma briga que eu falo internamente que você fica o tempo todo, uma desconstrução o tempo O todo. tempo todo. Então conta para nós um pouquinho sobre isso. Quem era a Jéssica e quem é a Jéssica agora? Então, como eu vim do meio rural, né? Então, até meus 18 anos eu morei na fazenda, eu era da pessoa que ia pra lida com meu pai. Então, eu ajudava, às vezes, ele piar uma vaca, às vezes eu ajudava ele puxar um arame. Alguns serviços, tipo tirar um leite, alguns serviços roçar, meu pai não deixava a gente tocar, porque por ser mulher.
Mas às vezes eu queria estar junto ali com meu pai, ajudar, contribuir. Às vezes ia minha mãe, eu e meu irmão pra roça ali no arado, plantação. A gente mexeu com plantar milho, arroz, feijão, abrobal, melancial, então assim, bananal. A gente mexeu com pimental, hortaliça, então a gente sempre teve horta em casa. Então, assim, eu sempre fui pra lida. E meu irmão não era uma pessoa que gostava muito da área da fazenda, e eu já amava. Tanto é que era algo que eu tinha prazer em estar ali fazendo com meus pais. E com isso eu fui pegando um posicionamento masculino, de estar no lugar do meu irmão e às vezes de fazer as coisas como se fosse um homem. E o seu pai muitas das vezes te elogiava por você fazer isso? Como meu irmão era ausente e passivo na figura dele como filho mais velho, então meu irmão falava assim: a Jéssica que tinha que ter nascido homem. E isso desconstruiu um pouco, né, da identidade do meu irmão como homem, e ele repudiava ainda mais, né, porque e inconscientemente era algo que ser validada e reconhecida fazia que eu estivesse mais presente. Isso inconscientemente. Conscientemente eu só achava assim. Você gostava, né? Eu gostava e eu achava assim, já que o meu irmão não levanta cedo para ir pro curral com meu pai, eu vou levantar e fazer minha parte, porque eu via que era muito E trabalhoso. você, tipo, identificar, hoje você olhando para isso, você identificava que você fazia isso também para ter mais tempo com seu pai? Sim, também. Então, assim, tinha coisas como, às vezes eu ficava ali esperando ele tirar o leite do lado sentado no banquinho que ele fazia perto do curral, olhando ele tirar o leite. Eu nem fazia nada assim, trabalhando mesmo. Só que era um momento ali de pai e filha. E aí depois eu ia pra dentro, aí já ajudava minha mãe com as coisas de casa, que eu nunca deixei de fazer as coisas de casa. Aí fazia o queijo, aí fazia o bolo, aí fazia o almoço, aí arrumava vasilha de almoço, tratava de porco, tratava Sempre de foi muito galinha. proativa, né? Eu sempre fui muito proativa, eu olhava para toda a situação ali dos meus pais e ficava assim, eu vou contribuir de alguma forma. Então assim, então tudo que eu podia, eu fazia para contribuir com a família, porque era uma lida da roça, e é uma lida muito pesada. Então a gente acordava 4 da manhã, 3h30 da manhã Mas você falando disso, né, eu estava na casa da minha tia esses dias, né, lá, e ela mora num sítio, e ela faz doce, faz queijo, faz i daí eu olhei e falei pra minha mãe, falei: "Nossa, eu tô cansada só de ver ela fazendo tanta coisa". não para. E daí ela falou assim, daí eu falei: "Nossa tia, eu fiquei cansada de ver a senhora trabalhando". Ela falou assim: "Não, pra mim É é normal. normal, é E verdade, natural". E eu já morei também no sítio, eu já trabalhei na roça também, e realmente não era pesado. não é. Porque assim, é o costume, né? É a rotina ali. Então é uma rotina que era programada, levantava cedo. E isso é uma coisa muito importante você falar, a rotina. A rotina programada, as coisas vão acontecendo Natural. na sequência. Hoje, na vida que a gente vive aqui, a gente tem uma rotina, mas qualquer coisa você dá uma bobeada no celular, você perde 30 minutos, 1 hora bobeando assim, e daí você chega no final da tarde, você sente cansada, Tá. que você fez um monte de Sente coisa improdutiva e se sente e improdutivo. você se cobra, e porque eu já fui muito dessa de se cobrar, de se culpar. Então, assim, hoje a gente tem muito, né, um limbo aí do celular, o limbo da internet. Então, às vezes você pega pra gravar um vídeo, na hora que você viu, você já entrou no WhatsApp, você já ficou meia hora no WhatsApp. E E às vezes antigamente eu não falo, tinha você isso. pega para responder uma mensagem, daí já tem outra mensagem que já te leva para um vídeo, e você se perde completamente. Então você vai fazer um negócio ou até mesmo hoje mesmo, antes de vir para cá, eu tive que resolver um negócio de um contrato, e na hora que eu vi, falei: "Meu Deus, já tô atrasada", e você se perde muito rápido. Muito. Então é uma informa antes não, você vai ter que: "Ah, vou ter que tirar um leite", eu vou lá, tiro o leite, é tanto tempo. Resolveu, tá Tá resolvido. ótimo. Vai para a próxima tarefa. E a tarefa negocial, né, do mundo empresarial, hoje, outro detalhe importante que está acontecendo muito, a gente não tem hora e não tem dia. Não. Ainda Então mais quem é empresário, empreendedor, dono do seu próprio negócio. então fala um pouquinho sobre isso, como que é a sua rotina, como é que você gerencia isso? Então, eu por muito tempo, e eu falo assim que nos últimos 4, 5 anos eu ficava full no WhatsApp. E eu não sabia o quanto que isso me adoecia. Então meu cortisol ficava elevado, estressado, eu não desligava. E eu já tenho, né, a tendência de ser proativa, de ser acelerada, de ser assim, de querer resolver tudo, a cabeça pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Já é da mulher, mas também é do meu perfil. Quando eu entendi, comecei a estudar sobre o meu perfil, entender quem era a Jéssica,
dominante, então, assim, muito analítica, conforme, muito eu sou muito colérica, e ao mesmo tempo também eu sou muito tubarão, vou pra cima, quero executar, quero resolver. Então isso também me sugava muito. Então eu era uma pessoa que, entre aspas, eu sempre fazia pra 10. Tanto lá na roça, porque dá conta da rotina de roça, né? Lá não tinha as distrações que hoje em dia tem. Então, eu lembro que às vezes eu sentava no período da tarde para ver novela da tarde, sessão da tarde, o máximo um filme e a novela, e à noite outra novela. Não tinha. Então, assim, hoje na roça mudou muito também por questão de a informática já está lá em alguns lugares, que nem todo mundo tem essa acessibilidade, né? Mas hoje eu vejo que eu sou muito produtiva, mas eu poderia ser mais por causa das distrações. Então, como eu estou, né, posicionando a parte mais empresarial, né, não só tudo que eu faço dentro do ecossistema, eu percebo que se eu não tiver os focos para cada área que eu atuo, e hoje a gente é múltiplo, né? Hoje a gente é dona de casa, ao mesmo tempo, né, a gente tem ali algo social que a gente faz, e ao mesmo tempo tem uma empresa com múltiplos negócios para cuidar. Então eu percebi, por exemplo, eu não pego no celular antes das 9, eu evito pegar no celular. Então, assim, a não ser que tenha algo emergencial, tipo, hoje eu levantei, treinei, tomei café, e eu só fui mexer no celular a partir das 9, porque se nesse intervalo eu mexo no celular, você já entra numa conversa Você entre já não treina. você já não treina, perdão, você já não treina, e ao mesmo tempo também, vou dar exemplo do WhatsApp, tem hora que eu coloco ele no avião para responder todo mundo, aí depois eu coloco, ligo a internet para cair, e depois eu saio do WhatsApp. Porque muita gente fica com o WhatsApp ali o tempo todo conversando. E eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho com atendimento, e eu sei o quanto que isso consome tempo e energia. Então, hoje a gente tem que ser inteligente, senão essa máquina de 10 milhões, que é um iPhone, te consome. É o Instagram, você fica rodando Reels, TikTok, você fica rodando. É isso que você está falando, essa máquina, né, de 10 milhões, porque muitas vezes a gente fala: "Não, como assim 10 milhões?" Um iPhone hoje tá o quê? 10 mil, 15 mil, depende do Depende do modelo. modelo. Mas como você está falando 10 milhões? É entender, né, que 10 milhões é o O todo o estruturamento estruturamento para dele. fazer você ter tudo na sua mão. Porque hoje Exatamente. você tem uma calculadora, hoje você tem uma O câmera, banco, a hoje tua a empresa. empresa. Não, minha empresa está no meu telefone. Tanto é que eu fui para os Estados Unidos e eu deixei meu telefone cair e eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço agora? Tipo assim, não pode ter estragado. Você já fica assim pensando que você tá em outro Já país. gera aquela ansiedade, aquele Então, assim, desespero. hoje em dia, muita gente ficar sem telefone, a pessoa é viciada, ela tem ansiedade. Não, e eu vi um post, acho que foi essa semana, justamente falando sobre isso. As pessoas como cachorrinhos, né? Sendo manipulados pelo Instagram, WhatsApp, E acha que governa. YouTube. Governando o quê? E acha que Sendo domina. governado o tempo todo por isso. Por isso que eu sou da prática de desligar o Wi-Fi à noite, depois das 10. Então, assim, eu sou da prática de não pegar no celular antes das 9. Se for urgência, vai E faz ligar. quanto tempo que você está fazendo isso? Eu vou dizer pra você que de uns 5, 6 meses pra cá, porque eu cheguei numa exaustão profissional Me conta um pouquinho disso. e foi um período que eu, tipo, não tinha vontade de produzir. E eu sou uma pessoa hiper mega produtiva. Eu só queria ficar em casa e, se possível, evitar contato com as pessoas. Não era Você acha que você estava entrando num burnout? Eu não considero um burnout, porque eu tomei consciência na hora que eu mudei o comportamento. Como eu sou uma pessoa produtiva, é fácil notar, não estou produzindo. Então tem algo acontecendo. E como a gente está nesse processo de 6 anos de inteligência emocional, de A gente mentalidade, tem o alerta ali. de ressignificação, né, resolvendo traumas, os bloqueios, né, as crenças, aí eu já percebi que tinha algo errado no meu comportamento, que eu não tinha vontade de ir para o escritório, de ficar trabalhando ali. E às vezes eu ia, mas eu não conseguia produzir. E eu vim de A sua energia estava baixa. minha energia estava baixa, e eu vim de um período que eu ficava 24 horas no telefone, porque eu cuidei, né, de 6 mentorias de high ticket do Pablo. Então eu tinha mais de 400 pessoas o tempo todo, às vezes, no mínimo 100 pessoas falando comigo todo dia. E às vezes era 11 horas, meia-noite, então era muito intenso ali a questão do WhatsApp. E então, assim, era no mínimo 100 mensagens por dia. Imagina, todo dia você fazendo um contato individual com pessoas, resolvendo problemas. E eu cheguei nessa exaustão de não querer tipo assim, não quero ver gente hoje.
Aí eu falei assim, tem algo errado, porque a Jéssica, eu sou das Essa, pessoas. essa não é a Jéssica, né? Essa não é a Jéssica. E foi quando eu percebi. E na hora que eu percebi isso, eu falei assim, opa, o comportamento, ele revela algo ao nosso respeito. Na hora que eu vi que o meu comportamento não estava dentro da normalidade da minha essência, Jéssica Cruz, aí eu falei assim, eu tenho que investigar isso. Aí a gente vai, né, caçar. E eu percebi que eu estava exausta. Exausta emocionalmente, exausta ficava fisicamente, que é consequência. Fui investigar a questão física, porque a gente sempre tem que investigar hormônios, vitaminas. Como eu vim de... Eu fui workaholic por 3 anos. Eu ficava 24 horas dentro da empresa. Às vezes eu dormia 1 hora no sofá da empresa para dar conta de uma demanda. Eu vi isso quando eu entrei na plataforma. Eu falei, esse povo é doido. Então, assim, eu fui essa pessoa que fiquei workaholic, que me trouxe muito aprendizado, que trouxe resultado, mas que trouxe consequências físicas. E eu, na verdade, não entrei nessa porque o meu marido não me permitiu, que senão eu teria entrado Como eu também. não tinha filho e marido e nem namorado na época, só tinha trabalho, foi fácil fazer isso, mas foi algo que me trouxe consequência. Eu engordei 30 quilos. Eu ainda Então não foi fácil, né, Jéssica? Na verdade, pareceu, né? pareceu fácil porque eu não tinha outras pessoas, talvez, para me parar. Porque quando você tem um marido, ele vai falar assim: olha, você tem que olhar para sua casa, você tem que olhar para seus filhos. Então, não tinha, eu era por conta. Então, tipo assim, eu me joguei. Só que isso teve consequência, eu engordei 30 quilos. Eu cheguei nos Estados Unidos, perdão, Estados Unidos. Eu cheguei aqui em Alphaville com 60 quilos, 32% percentual de gordura. Isso em 2021. 2022, 2023, eu tava com 90 quilos, com 43% de gordura. Nossa. Eu tava usando 44, 46. Então, essa loucura de trabalho, de workaholic, de rede social, de dar conta de tudo, tem consequências. Consequências graves e foram Sérias, né? Que físicas. podem matar, né? Eu fiquei pré-diabética. Eu tava com colesterol, triglicérido tudo alto. Eu não tinha disposição física. A minha vontade de não relacionar com pessoas era falta de vitaminas, era falta de nutrientes, era cortisol muito alto, inflamada, intestino inflamado, porque também, consequentemente, se você fica muito tempo trabalhando, Não come direito. não treina direito. E olha que eu estava num ambiente que pregava o quê? Fiz triatlo. O triatlo foi o processo onde eu comecei a me olhar, Começou a acordar. acordar que tinha algo errado no meu corpo. Eu ia correr, eu não tinha respiração. Então, quando a gente foi para esse movimento esporte, né, eu sou esportista, né, então ando de bike, já fiz mais de 4 triatlos, já fiz mais de 2 meia maratona, agora eu vou fazer uma maratona, quero fazer o Ironman, possivelmente não vai ser esse ano, ou no máximo ano que vem. Então, quando eu comecei a ser esportista, eu falei assim, tem algo errado. Porque não tem sucesso que sustente. Tem que ter equilíbrio, Tem que né? ter Não, equilíbrio. tem que ter um tripé, né? Tem. Corpo, mente e espírito. E é muito fácil você estar num ambiente e mesmo assim você se alienar a uma nova fase da sua vida. E eu me alienei ao alcoolismo. E, na verdade, o que eu percebo muito é o quê? É uma fuga da dor, né? Porque muitas das vezes é algo que ainda não foi resolvido. Não, eu vou focar nisso aqui porque eu sou muito boa nisso. Ninguém vai conseguir fazer o que eu faço, mas no fundo você está fugindo de algo. Sim. E daí, quando você começa a se fazer pergunta, você começa a ter clareza. Eu falo isso que nesses 6 anos eu nunca desbloqueei tanto como nos últimos 1 ano e meio. E isso que você fez quantos metros de pé? Eu já fiz 40 métodos IPs. Só que assim, né, uma coisa que eu falo muito, né, tem muita gente que fala fez 40, mas fazer mesmo, de estar ali 100% no método IP foi quantos? Eu acho que foi ultimamente, eu fiz todos de 2025 e 20. Eu acho que uns 15, 16 IP, assim, sentados, sem tocar em nada, né? Como eu sempre Assistindo mesmo, estando ali assistindo, né? como Como eu sempre, aluno. como eu sempre estive nos bastidores, a gente via ali 80, 90%, até porque quando você tá nos bastidores, você tá bem envolvido na dinâmica, em tudo que tá acontecendo. Mas às vezes você sai para resolver uma coisa e outra e volta. Então, assim, eu falo assim que foram uns 15 sentados. Tanto é que hoje eu dou prioridade. Eu já mando mensagem pro Pablo e falo assim: valida aí pra mim estar no IP como aluna. Porque é diferente. Quando você senta, é total. E é cura, né? E é cura. Então, assim, e eu falo, e muita gente tá no meio de ressignificação, de processo de desbloqueio, essas coisas, mas não faz o processo, eu já fiz.
E isso é o orgulho e o ego. E eu me deparei estando nessa raiz de orgulho e ego. Já estou no ambiente, já estou sentando em grandes mesas, já estou 6 anos nesse leste lerrar, então assim, já sei o suficiente. E você chegou a algum momento, assim, que você via as pessoas prosperando e, tipo assim, tendo o resultado que você gostaria de ter, e você fala assim: "Nossa, eu já tô aqui há tanto tempo e ainda não alcancei"? Chegou alguns momentos isso e chegou também das pessoas pegarem o que eu plantei e colher. Então, tipo assim, de ainda pegar o holofote do que eu fiz. Então, assim, no meio empresarial, todo mundo é tubarão. E eu era muito ingênua. E tinha as minhas crenças, né? Então, assim, tive que desconstruir o CLT que foi inserido em mim. Tive que desconstruir, tipo, dar sucesso para os outros, mas eu tinha medo do meu sucesso. Então, assim, por E muito. na verdade tem muitas dores por trás disso, né, Jéssica, Sim, que as pessoas não entendem, porque esse momento que você deu o sucesso para o outro, que era seu, vem aí a crença do não merecimento, né. não merecimento. Então, assim, eu tive que tratar a coisa com pai, com mãe. Então, nesse último 1 ano e meio que realmente eu consegui resolver coisas que estavam conscientes, mas não resolvidas. Porque esse é o maior problema hoje da humanidade. Porque conhecimento, você pega um celular e um computador, você tem qualquer conhecimento hoje em dia. Ainda mais com tecnologias, ChatGPT, cloud. E eu que trabalho nessa área, ainda mais que eu tenho certeza disso. Mas a questão é realmente ressignificar isso no coração. Então, tipo assim, eu tinha muita consciência de algumas coisas com meus pais, com a minha mãe, e algumas coisas do meu comportamento revelava o que eu estava vivendo, porque eu via pessoas prosperando, eu via pessoas fazendo as mesmas coisas que eu fazendo, tendo resultados diferentes que eu. Então, assim, eu via pessoas fechando negócio e às vezes eu entregava o negócio de graça, dava uma consultoria de graça pra pessoa. Então, eu tive que ir ressignificando tudo isso. E é um processo contínuo. Porque quando eu paro para entender da onde eu vim, que aí eu vim lá do meio rural. Então, assim, eu nasci na fazenda, minha mãe quase me teve no Rio, e eu cresci na fazenda. E depois eu fui, né, ainda fui inserida no E bem. você falando de tudo isso, sobre o que a gente conversou aqui nos bastidores, do movimento que você veio. É, Então é um movimento, fala um pouquinho disso, porque isso também, agora a gente tá, você falando tem uma ligação. muito. Porque eu vim do movimento Sem Terra. Não participei do movimento MST, que é um movimento mais vândalo e mais brutal, que faz apropriação indevida de algumas propriedades. Vim de um movimento que era da FETEG, sindicalizada, regularizada. A gente não fazia nada de bagunça. Meus pais eram bem conscientes. Meu pai e minha mãe têm muito princípio da sem justiça alta. Mas eu fui inserida onde tinha o marxismo, onde tinha o comunismo, que não era declarado. Tanto é que eu fiz o meu título com 16 anos para votar no Lula. Eu fui lulista. Porque eu estava no meio onde todo mundo acreditava no comunismo, acreditava naquelas promessas que, para nós que tá lá no meio, não é dessa forma que hoje eu tenho consciência. Na verdade, é uma narrativa Na muito verdade vem de algo que alguém ensinou para você, e que que outras você acha pessoas que é a verdade. Então você fica é ali a verdade de outras pessoas. é a verdade de outras pessoas e você fica alienado àquele meio. Então, assim, eu tive contato com o Movimento Sem Terra com 6 anos. 2 tios meus compraram a terra no assentamento e a gente começou a morar nessa fazenda e começou a construir lá essa fazenda. E lá no interior, Como é que funciona, tipo, comprar uma terra no assentamento? quando inteira 10 anos que a pessoa mora no assentamento, o INCRA ele dá a titularidade da terra. E quando você pega a titularidade, você pode transferir. Uhum. Antes disso, você não pode transferir. Então, assim, na prática, nas leis, é muito lindo. O problema é a distorção que tem para ganhar o povo, para ganhar voto, para o comunismo ganhar essas pessoas, por marxismo controlar e alienar essas pessoas. Então, na prática, o INCRA ele desapropria uma terra que ela é improdutiva e tem que constar que ela é improdutiva. Vou dar um exemplo. O proprietário tem 1.000 alqueires de terra e ele não faz nada na terra. Essa terra não soma com o PIB do Brasil, não soma com nada no Brasil. Então ela tá ali, tipo assim, totalmente inativa, ela não tem gado, ela não tem nada. Então, assim, é uma terra improdutiva. Aí quando a terra é considerada improdutiva, o INCRA vem, negocia com o cara e fala assim: eu quero comprar sua terra. Eu quero colocar, tipo, 100 famílias lá que vão produzir. Mas tem uma negociação. Tem uma negociação. E não é simplesmente chegar lá e Não. invade a terra da Dentro pessoa. da lei é tudo regularizado.
Aí tem a pessoa, aí tipo assim, entra ali, negocia, o INCRA paga pela terra, aí desapropria a terra, transfere para os microempreendedores, microempreendedores não, microfamiliares, né? Então é uma agricultura familiar. É que daí fica várias famílias É, naquele pedaço tanto de é que terra. eu morei dos meus 12 até os meus 18 em um ambiente assim, né? Eu tive contato com 6 anos, fiquei uns 2 anos ali, um ano e pouco morando nesse assentamento que era dos meus tios, a terra era dos meus tios, eles compraram depois que a pessoa pegou titularidade de terra, e depois eu fui para o assentamento mesmo, para o acampamento mesmo. O que que é um acampamento? Assentamento é quando a pessoa já mora lá. Tem uma casa Já tem uma casa na terra. É quando a terra já foi desapropriada. E o acampamento? O acampamento a pessoa fica aguardando. dentro da terra. Não. Às vezes pode ser na rodovia, às vezes pode ser. Eu fiquei 1 ano na rodovia, ali entre Buriti de Goiás e Itapirapuã. Então era tipo assim, tinha mais É ou menos. aquele negócio que a gente vê na lona, o pessoal ali, Isso, é eu isso? fiquei 1 ano ali, aí depois a gente foi pra Tapirapuã, que aí a gente ficou do lado da cidade. Tipo assim, a cidade terminava aqui, a gente tinha uma quadra vazia da prefeitura, ali ficou tipo 35 famílias. Então tinha 100 famílias, né, na primeira que a gente ficou. E depois a gente ficou mais 4 anos. Então a gente ficou 5 anos esperando a terra ser desapropriada. E nesses 5 anos, meu pai trabalhava nas fazendas, fazia a parte de agricultura, de vaqueiros. Ô, E eu e meu. Jéssica, mas você falando sobre isso, né, me veio aqui. Como que essa população é tratado pelo restante da população? É muito preconceito, é muito julgamento, porque às vezes as pessoas não entendem. Porque tem gente que vai para esse movimento porque passa fome. E lá no movimento, às vezes, tem uma cesta básica que o governo dá, tem, às vezes, doação que o INCRA faz, tem o sindicato que trabalha, porque são famílias de baixa renda ou nem renda nenhuma. Às vezes, realmente estão na precariedade. Então, a pessoa vê como uma saída, às vezes, Uma forma de não passar fome. uma forma de não passar fome. Como também tem gente que entra sem precisar, porque existem as pessoas que querem se aproveitar, como qualquer benefício Em tem, todo lugar, né? e as pessoas querem se aproveitar. Então assim, às vezes é uma saída, e eu falo que eu mudei de vida por causa desse movimento. Eu não defendo a forma que é desenvolvido isso, mas eu tenho certeza que se talvez a gente não tivesse se deparado com isso, talvez eu estaria lá no interior de Goiás, tipo assim, sem nada ainda. Porque isso me colocou em contato com ambientes, com as pessoas. Então, assim, esse movimento me levou para Brasília. Esse movimento me levou para ir para uma escola agrícola, que essa escola agrícola me levou para ir para o Espírito Santo, que me proporcionou viagens. E com certeza isso fez mudar formatar o meu caráter e mudar quem eu sou. Forma de A pensamento. forma de pensamento. Porque eu era uma pessoa que olhando para o contexto e conhecendo da onde eu vim, da família muito humilde, que ninguém tinha nada, nem carro, nem moto. Meus pais não tinham carro, meus pais não tinham moto. Então, assim, a gente não tinha perspectivas de melhoria. Então, meu pai trabalhava como caseiro nas fazendas. A gente só na fazenda, meu pai morou 7 anos. E ele não construiu, não conseguiu construir nenhuma riqueza, porque ganhava o salarinho fixo Era ali. para sobreviver. Era para sobreviver. E quando a gente começou a sair da fazenda, que eu e meu irmão precisou estudar na escola e a gente foi para a cidade, aí passava muitas dificuldades, porque às vezes era difícil meu pai ficar na roça, tentando assim bancar aquilo tudo, como também era difícil eu e meu irmão. A gente até chegou a ter uma casa na cidade, mas a gente não ficou nem um mês assim. A gente ficava mais na roça e só ia para estudar. E eu falo, você falando tudo isso, a gente volta lá naquilo que você falou, né? Eu plantava e outras pessoas colhiam. É. Então, muitas das vezes, todo o processo que você viveu ali na sua infância te gerou crenças, Eu né, acho que dores, né? a crença pior de tudo isso foi a crença de que eu tenho que ajudar todo mundo. E com isso eu sempre ajudei todo mundo a crescer, mas eu nunca olhei pro meu crescimento. Isso vem do marxismo cultural, que é tipo assim, eu não Tem que posso, dividir tudo, né? tem que dividir tudo. Então eu acho que a maior impregnação que impactou empresarialmente nos meus negócios, na minha prosperidade, nas minhas riquezas foi isso. Então eu era a pessoa que sempre servia todo mundo, que fazia por todo mundo, que construía negócio para todo mundo, que fazia bilhões para pessoas.
faturamentos de 5 milhões num Só dia. que isso doía em você depois, né? Do- Porque não é que você é egoísta, mas, por exemplo, muitas das vezes você está passando dificuldade Sim. e você está faturando milhões para outra pessoa. Dói porque vem um senso de injustiça, tanto é que eu tive que tratar o senso de injustiça que era muito alto. Então, criar a minha justiça própria, que também vem dessa cultura de impregnação do comunismo marxismo, onde eu vou fazer na força do meu braço, tipo assim, não, vou entrar nessa terra, apropriar, vou quebrar tudo, porque eu sou injustiçada. Eu mereço. Graças a Deus, meus pais nunca mexeram com isso, nem nós. Mas eu Mas conheço você estava no movimento, né, com pessoas que tinham que a esse gente era pensamento. julgada por isso. Porque existe, eu sempre falo que existe os dois lados da moeda. A gente sempre olha pro pior lado, que é o que é construída na narrativa. Mas existe o lado que a gente tinha alguns benefícios que mudaram. Tipo, eu tive reforço, uma coisa que, vou dar exemplo, há muitas das escolas públicas não tinha, que me fez formatar a ser a analítica que eu sou hoje, profissionalmente falando, de cálculos. Então, teve vários benefícios que mudaram também a minha trajetória como pessoa, mas também me prejudicaram na questão da minha mentalidade. Eu tenho os prós e os contras, né? Então, assim, sempre tem o ônus e o bônus, isso é um fato. Mas eu acredito que era melhor do que eu ficar só na roça, como muitas das famílias que eu conheço, que moram no interior de Goiás, que eu conheço a realidade de amigas que eu convivei, que não tiveram acesso às coisas que eu tive, que hoje estão lá. Não que a vida delas seja ruim, porque dentro da mentalidade delas, aquela vida é extraordinária. Porque tudo é a nossa cabeça. Só que quando você começa a viajar o mundo, quando você começa a viajar no Brasil, quando você começa a ter contato A romper bolhas, né? com várias pessoas do mundo, você fala assim, aquilo era o comum, que é o que todo mundo pode viver. E é muito Mas bonito, não né, é o normal. ouvir isso de você, né, numa menina que saiu desse movimento, se tornar uma mulher que conhece o mundo, já foi para vários lugares, já aí viaja, tá aqui em São Paulo, num dos melhores lugares de São Paulo, que é o Alphaville. É. Então, muitas pessoas às vezes olham, né, falam: "Nossa, Jéssica, como você conseguiu?". E quando alguém pergunta isso para você, o que que você diz? Sempre a resposta vai ser decisão. Porque eu tive que tomar decisões que ninguém poderia tomar por mim. Quando eu coloquei na minha cabeça, eu vou terminar o ensino médio, eu vou entrar na faculdade, eu não tinha outra opção. Porque na minha cabeça, se eu não entrasse na faculdade, eu não iria construir nada. Eu ia ficar naquela realidade ali, aonde não era a realidade que eu queria permanecer. Hoje eu falo, eu quero ter fazenda, tudo, mas eu não queria ficar na realidade da miséria, da escassez, da pobreza, que era muita pobreza. Então, às vezes, é igual, eu hoje mesmo estava compartilhando com uma pessoa, eu falei assim, eu estava fazendo um café da manhã e falei assim, por muitas vezes meu café da manhã foi uma mandioca frita, porque às vezes não tinha. Porque morava na roça, não é tipo, vou ali no mercado comprar. E mesmo se tivesse um mercado perto, Não talvez tinha dinheiro. não tinha condição financeira para isso. Então, assim, eu já vi vezes da minha família, tipo, ganhar cestas básicas. Graças a Deus, meus pais sempre fizeram pra gente nunca passar fome. Mas eu já vi chegar a ter só arroz em casa. E minha mãe olhar e falar assim, só tem arroz, se cabe esse arroz, não tem mais nada. E como a gente morava ali no meio rural, minha mãe dava um jeito. Pegava uma banana, pegava alguma coisa, mas tem gente que nem produzir, produz. E aí você falando disso, se você estiver num lugar que produz, ainda vai, né, porque eu fui para um lugar no norte de Minas Que não que nem produz. produz. Porque muita gente ainda taxa a pessoa como preguiçosa, mas a terra não é produtiva. Entende? Então, assim, e tem muitos movimentos sem terras que colocam pessoas em terra improdutivas, que é só para ganhar as pessoas. Então, assim, existe a, né, desvirtualização de tudo. E nesse movimento, né, eu conheci os dois lados da moeda. E quando eu saí dessa bolha, que eu fui para Goiânia, que eu caí numa faculdade de empresários, CEOs, diretores, gerentes. Eu fui para a faculdade de empresa, saí do ensino médio integrado ao curso técnico agropecuária, formei nisso e caí numa faculdade de empresa, administração de empresa. Então, na hora que eu fiquei, os 3 primeiros semestres eu ficava assim, o que que eu tô fazendo aqui? Esse povo falando de empresa, empresa, empresa. Então, esse contato com essa sala de aula, onde eu vi CEOs, onde eu vi diretores, onde eu vi gerentes, que ganhava
seus 32 mil, 50 mil. Eu falava assim, eu quero essa vida. Só que aí é outro alienação, porque aí eu fui pro marxismo mais impregnada, onde você é criado para ser CLT o resto da vida. Para crescer carreira dentro de negócio dos outros e crescer as empresas dos outros. Então, reforçou algumas crenças minhas. Abriu um horizonte que eu nunca tinha enxergado de trabalhar em empresa. Mas, ao mesmo tempo, né, me alienou a ser um CLT da vida, no máximo um diretor ou Para continuar servindo os outros. a continuar servindo os outros, só que na proporção agora de business, de negócios, de grandes empresas. E o mais engraçado, até começar a trabalhar no ecossistema, eu nunca tinha trabalhado com empresa multinacional, global, eu nunca tinha trabalhado com empresas grandes, eu sempre tinha trabalhado com micro e pequenas empresas, até empresas familiares. Então, por 9 anos, eu servi muito mais empresas nesse porte. Cheguei a servir uma empresa que tinha várias matrizes no Brasil, mas nada tão grandioso. E mesmo assim, eu continuei me limitando a sempre ser pequena, porque eu vejo que a impregnação dessa mentalidade, você nunca pode ser maior que ninguém. E então, assim, ser maior que ninguém é ser arrogante, O ego, né? é o ego, e, tipo assim, é você ser metida, é você, tipo assim, você não pode falar dos seus resultados. Então, se você tem que É dividir. guardando, né? Escondendo para você o ouro, como se alguém a qualquer momento fosse tomar aquilo que você tem, né? E ao mesmo tempo, você também não quer, você não quer construir porque você vai ter que dividir. Porque É, nessa. eu vou ficar me matando para ter que dividir, né? E muitas das vezes não é nem que você tem que dividir, né? Você tem que dar para os outros, né? Porque para você quase que não fica nada, né? Não. Então, assim, por muito tempo eu construí grandes negócios. Tanto é que a minha empresa de consultoria, todos os meus clientes ficou com o meu parceiro. Mais de 10 clientes, faturava mais de 27 mil por mês só com consultoria. Tipo assim, livre. Tipo assim, pagando todos os. Então, tipo assim, e por que eu entregava tudo que eu construí pros outros? Porque tinha muita coisa impregnada. Então, o que me salvou foi entender que eu era alienada a um sistema, alienada a uma religião, porque eu também saí do catolicismo, fui para pro, como diz, fui para a religiosidade mesmo. E na religiosidade eu fiquei inserida assim, dos meus 8 até os meus 22. Ali final de 2017 que eu comecei, 2016 que eu comecei a entender que eu também estava alienada a uma cultura religiosa, Outra alienação. que é uma doutrina, que não era, tinha a ver com reino e evangélico, tinha a ver com a doutrina. E então essa alienação eu sofri na área espiritual, na área, né, de negócios, na área emocional, porque eu vim dessa cultura onde Vai te bloqueando em várias muita. partes, né? Então eu falo, é a improbabilidade de eu estar aqui hoje sentada conversando com você. Porque assim, eu conheço várias histórias e eu não desmereço a história de ninguém, mas eu conheço poucas pessoas que moram em Alphaville com história parecida com a minha. Na verdade, com a minha história, eu não conheço nenhuma. Se tiver alguém que tem essa história de movimento sem terra, de movimento de zona rural, que veio para o meio empresarial, que hoje é uma empresária, eu não conheço nenhuma pessoa. Conheço gente que já morou só na roça ali, mas não teve esse contato com. Mas morou pouco tempo na roça. Então, assim, gente, eu morei até meus 18 anos na roça. Então, assim, fora o período que a gente ficava na cidade, assim, para estudar, que era às vezes durante a semana, a nossa casa era na fazenda. Então, tipo, eu não tive contato. Tipo assim, eu não gosto de salgadinho, eu não gosto de bolacha, eu não gosto dessas Você comidas. isso não fez parte da tua infância. Era uma coisa que você comia uma vez por mês e olha lá. Quando você ia, tipo, fazer a compra do mês. Então, assim, não tive contato com TV, energia. Tipo assim, por muito tempo a gente não teve TV, energia em casa, telefone, carro, moto. Então, assim, eu vi. Essa realidade tipo assim, respeita a história de todo mundo, mas respeita, Respeita a minha história. respeita a minha história, porque, tipo, não, eu falo, por todas as crenças. E por isso eu também comecei a não me cobrar tanto e a não me culpar por não ter os resultados que muita gente teve no período que eu já vivi nesse E é processo. muito importante você ter tido coragem de olhar para você e enxergar suas dores. E a sua autorresponsabilidade de assumir, por exemplo, eu não perdi isso por conta disso. Sim.
Você não tá falando: ele tomou isso de Não. mim. Porque, assim, eu tava até conversando com uma amiga antes de vir pra cá, que eu tava em outro evento, e eu falei assim, eu tava montando toda uma estratégia, entregando na mão da pessoa, e a pessoa, por ser mais business e tubarão que eu, ela tava, entre aspas, me colocando um negócio pra pegar todo o meu know-how. Aí, quando eu percebi isso, por quê? Porque eu não falo dos meus números. Porque a pessoa que me contratou pra fazer o projeto não sabia dos meus números e da minha história. Por isso que hoje eu aceito tantos convites para ir no podcast, para contar mais a minha história. Que quando você olha para os meus números, para os resultados, da onde eu saí, tudo que eu vivi, todo esse processo, eu sei que não tem como. Então, Hoje você acredita na sua capacidade, né? acredito, porque eu não tinha possibilidade nenhuma. Eu sou uma improvável. Sou improvável de ter uma empresa, um CNPJ aberto, de atender vários clientes, de atender o maior player digital da América Latina. E você começou com ele, né, quando ainda não era, né, já chamava plataforma internacional, mas ainda não era Não, não internacional, era né? internacional, não era global. Então, quando eu comecei com o Pablo em 2021, eu era atendente no suporte ao aluno dos cursos online dele. Ele não tinha nem mentoria aberta. Então, quando eu comecei lá, eu ficava com 5 WhatsApp na minha frente, respondendo, não tinha nem tecnologia, não tinha nem ferramenta, robotização, não vou falar nem de IA. Então, assim, eu sei da onde eu fui construindo toda a minha trajetória empresarial. E porque o meu negócio é o grupo que hoje eu estou criando, que é o Grupo Cruz, que é a minha hold, onde tem todas as facetas de um grande negócio digital, toda a infraestruturação. Então, isso foi construído nas trincheiras. Então, a gente montava o carro, punha as rodas e montava o carro andando. Então, assim, eu fiz o movimento dos maiores lançamentos. Então, participei de mais de 17 lançamentos do Pablo sendo atendente. Depois, eu participei de mais de 43 lançamentos do Pablo sendo head de operações, de todo o suporte. Depois, eu fui head de toda a operação política de infraestrutura. Aí eu cuidava da área de atendimento, suporte, vendas ali, também cuidava da área de política. Ao mesmo tempo, Para dois times. quem é mais leigo no assunto, o que que é ser uma head? Ser uma head é ser um gestor, é um responsável É um cabeça, né? de um departamento específico. Então, assim, costuma acima de você ter um CEO, já. CEO ou um diretor no máximo. Então, na época eu lidava diretamente com o Marcos Paulo, que era CEO da PLX. Então assim, eu sempre lidei diretamente ali. Aí, conforme fui subindo, eu fui, né, sempre lidando com o CEO da empresa. Então, você tá ali abaixo do CEO, tocando uma operação grande. Então, eu Muitas cuidava, pessoas abaixo de você, né? por exemplo, Liderando muitas pessoas, né? no suporte, no atendimento do Pablo, eu liderava no mínimo 25 pessoas. Já cheguei a liderar num dia 385 pessoas. Na infraestrutura de política, todo o suporte político, toda essa infraestrutura de atendimento, eu liderei 1.000 pessoas na rua. Fora as 250 pessoas internas que eu cuidava ainda. Então, assim, eu sempre participei de grandes E operações. nesse movimento político, quando você fala, como que era isso? Você fala liderar, porque ali não estava sendo vendido nenhum assim, custo, né, em forma de dinheiro. Você fala isso no momento da prefeitura, Na pré-campanha e na campanha política. Quando ele estava pré-candidato a presidente do presidência, né? Brasil em 2022, depois foi candidato a deputado. Então, eu acompanhei ele todo. Então, recrutamento, seleção, contratação de pessoas para trabalhar na campanha, para colocar pessoas na rua panfletando com bandeira. Então, tipo assim, né, a gente começou com 27 estados, depois a gente foi para 100 maiores cidades eleitorais de São Paulo, que aí ele foi para deputado estadual e até a gente ganhou, né? E depois ele foi cassado, derrubado ali. Então, assim, toda a distribuição de material, distribuição de E isso aí que você adesivo, está falando é muito importante, né? As pessoas entenderem que toda a estrutura tem que uma tem estrutura. por trás de um É uma, candidato, é né? uma empresa, né? O candidato, ele é uma empresa onde ele tem ali o estrategista, que é o coordenador de campanha, tem as pessoas. Então, eu fiquei responsável pelo comitê e comitê dele. Então, tipo assim, internamente, no início eu fazia tudo sozinha, e depois eu peguei os 32 sócios dele e coloquei cada um numa função,
e fui distribuindo demanda, mas eu desenvolvi uma infraestrutura sozinha. Tanto é que foi o Thiago Rocha que me indicou pro Marcos Paulo e falou assim: a Jéssica dá conta do rolê do suporte, porque ela deu conta da campanha política. E foi assim que eu fui virar head do suporte. Depois da campanha política. Antes disso, eu fazia os lançamentos, atendente, trabalhava com meus negócios, que eu já era empreendedora na época, fazia o marketing digital, tive a agência digital. Aí, quando eu peguei a campanha política, eu foquei, né? Que a gente ficou full ali mais de 3 meses. E depois eu vim pro full de lançamento. E eu fiquei full na área de lançamento. Foram 2 anos full na área de E é lançamento. interessante você falar aí sobre a parte política, né? Porque eu era uma pessoa que falava assim: política, religião e futebol não se discute. É, que é as crenças, né, que a gente Né? tem. Porque eu achava que. E daí eu fui entendendo, né? Principalmente com o Pablo, que a gente precisa saber, porque se a gente não luta pelo que é da gente, a gente está no prejuízo. Sim. Tipo, eu não faço questão de votar para presidente. Eu não votava para presidente Não. durante muitos anos. Eu fiz meu título com 18 anos, tanto é que eu fui fazer meu título só com 18 anos, porque eu não me interessava, e eu só votava para prefeito, e o meu título era do interior. Então, quando era de presidente, eu não votava, porque, tipo, não vai mudar nada mesmo. É a mentalidade. Então, eu não tinha a autorresponsabilidade com isso. Sim. E com o Pablo eu vim entender isso, que eu sou responsável. Mas é só o meu. Mas se todo mundo pensar que é só o seu, como que fica o nosso país? Sim. E é por isso que o nosso país está indo pro buraco. E foi essa abertura de mentalidade que fez eu me envolver com a política, porque eu fui marcada pelo movimento político, inconscientemente. Imagina se em 2000, quando eu tinha 16 anos, se eu tivesse consciência do que era uma política. Será que eu teria votado em quem eu votei naquela época? Então, assim, como eu fui muito marcada por decisões políticas, eu entendi que se eu sou marcada naquilo, eu tenho um propósito naquilo. E foi aonde eu vesti a camisa para fazer essa movimentação né, de cuidar ali. Então, assim, teve um dia que eu lembro direitinho que eu tava muito sobrecarregada, fazendo mais de 25 coisas, cuidando, liderando. E o Thiago Rocha desceu e falou assim: Jéssica, o que que você tá fazendo? Aí eu falei pra ele: tô fazendo isso. Expliquei tudo que eu tava fazendo. Aí ele subiu, né, que eu na época era separado. Nessa época ele era o CEO. Ele tava como CEO do Pablo. E o Nes tava como também candidato. Ele também tava, mas o Nes que tava fazendo movimento candidato. Aí ele desceu com o Pablo e os 32 sócios. Aí eu falei assim, tá. Aí eles sentaram comigo e falou assim, 32 pessoas, cada um pega uma coisa da Jéssica. E aquilo assim me impactou, porque eu não tinha noção da proporção do que eu tava cuidando. Aí então assim, além de estar sobrecarregada, eu estava fazendo o meu melhor naquele contexto que estava dando muito certo, mas precisava evoluir, para evoluir precisava de mais pessoas, porque sozinho você não faz nada. Que ele já tinha uma visão diferenciada, ele enxergou que, tipo, você estava dando resultado naquilo, mas você poderia estar dando resultado em coisas muito maiores. Maiores. Aí foi quando cada um, tipo, a Elis pegou o RH, o Leandro pegou, o Araújo pegou a parte de... Cada um foi pegando a coisa, tipo, ele pegou a parte de adesivaço, aí a Ana Luchini, mais o ele na época pegou a parte de deputado dobradinha, e cada um foi pegando uma coisa, eu tava com mais de 25 E planilhas. você não reclamava, né? Porque se fosse por você, você continuaria ali De boa, porque, assim, eu tava dando conta. de boa, mas não estava boa, né? Porque É. você estava sobrecarregada. Sobrecarregada, que esse é o maior erro de todo gestor empresário, né? Não ter pessoas para escalar aquilo que você faz. Então, Na verdade, é a tal de não saber delegar, né? delegar. E naquele caso, nem era delegar. Faltava pessoas para envolver com o movimento político por causa dessa crença que você contou. A plataforma meio que morreu quando o Pablo entrou para a Muita área, gente caiu fora, né? porque ninguém queria envolver com política. Então era difícil ter pessoas realmente no mesmo propósito, na mesma unidade, falando linguagem. Então, assim, não era questão. Tanto é que quando chegaram os 32 sócios, eu entreguei cada coisa que eu estava fazendo na mão de cada um. E foquei no que era multiplicar pessoas na rua, que é o mais importante. Porque voto, você tem o digital hoje em dia e dá muito certo o digital, mas o voto principal é o boca a boca na rua. E A pessoa tem que acreditar em você mesmo. tanto é que até então eu tinha posto umas 300 pessoas na rua, depois que eu distribuí as funções e só fiquei ajudando, porque como eu comecei tudo,
Então eu não consegui desconectar de tudo. Então toda reunião eu participava com todos os sócios, aí eu dava, tipo assim, ajudava, orientava, a planilha, às vezes só eu sabia mexer, porque eu que construía as planilhas. Na época não tinha CRM, não tinha essas coisas de política, não. E eu tenho um agradecimento para fazer para você aqui hoje. Eu aprendi a mexer com planilha digital quando eu fui trabalhar no suporte, que eu nunca tinha visto aquilo. Falei, que negócio doido, que todo mundo vai preenchendo esse negócio ao mesmo tempo. Nossa, e é bom saber disso, porque às vezes é uma coisa tão óbvia pra nós. Simples, né? E hoje eu ensino outras pessoas a mexerem com isso, como para mim é simples hoje, mas ali eu sabia mexer com Excel, mas eu não sabia mexer com planilha online. Nem tinha essa dimensão de que estava, por exemplo, eu aqui e a pessoa lá do outro lado do mundo, Que eu já- mexendo na minha planilha e ela fazendo, atualizando na hora. E até esses dias eu estava fazendo uma atualização, e daí a pessoa estava atualizando, eu falei, eu tô vendo você mexendo aqui. Como é gostoso, sabe? É gratificante. E isso que é o que eu mais gosto de fazer, levar essa tecnologia para os negócios, para as pessoas. Então, assim, hoje eu olho para. Eu sou muito estratégica, né? Com qualquer área que eu chego. Aí, quando eu olho como que a pessoa pode gastar menos energias aqui, sendo mais produtiva, mais eficiente, e hoje não tem como. A tecnologia, e para mim, né? Imagina, eu liderava grandes equipes. Se eu não tivesse a tecnologia a meu favor, eu não tinha dado os resultados que eu dei. Então, assim, e muita gente não era resistente, que tem muita gente que é resistente ainda à mudança, de sair do Excel no computador para ir para o Excel online. E hoje de sair do Excel para ir para um CRM. Então, assim, eu me deparo com isso até hoje, mas é muito gratificante saber que você abriu sua E mente. isso que eu trabalhei um dia no suporte, tá? Foi. O único dia que eu entrei, E esse foi nosso primeiro contato, né, desde foi. então. Porque eu queria entrar dentro da plataforma, porque eu queria saber como que era o por trás, né? Eu era aluna e eu vi lá, eu falei, eu quero saber como que é esse por trás. Eu fui trabalhar um dia das 6 da tarde às 6 da manhã, Rodou 12 horas. rodei às 12 horas e falei, não, isso aqui é doideira, eu não quero não. É, E no fim eu voltei, surgiu a vaga comercial. aí você Eu ficou com garoto. trabalhei, na verdade, uma semana com o Garufo em maio, daí eu saí, que eu tinha uma viagem marcada, e daí depois eu voltei em julho, trabalhei de julho a dezembro. Então, e é assim, eu vou falar pra você, sentaram empresários na minha frente que queriam entender de bastidores. Porque não adianta, a prática ali é o que muda a cabeça das pessoas, a experiência. E o que você buscou foi a experiência. E Exatamente. foi todas as experiências que eu vivi na minha vida, desde lá da roça até todo esse ecossistema, mais de 4 anos, que E, formou e, a Jéssica que sou e hoje. isso, essa humildade de você abrir, né, toda essa história, porque, assim, tem muitas coisas por trás, muitas dores, né, Sim, muitas dificuldades, mas isso tudo faz parte da sua jornada que fez você ser quem você é hoje. sim. E quando você conta isso para as pessoas, você acaba trazendo, assim, para as pessoas aquela visão: "Putz, se ela conseguiu, eu também consigo. É É. possível". Porque tem muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje e, às vezes, a vida da pessoa tá tão complicada e ela olha e fala assim: "Meu, eu acho que isso daí é a história da caronchinha". Verdade. Eu falo porque eu também já tive essa mente de achar que não é que isso não é pra mim, de que, sei lá, eu Não não é possível, né. vou dar exemplo, o dia que eu fui na Disney nos Estados Unidos, eu fiquei os 40 dias lá nos Estados Unidos, né? Estive lá com o Pablo, todo o movimento, e foi muito extraordinário. E eu não tinha nenhum desejo de ir na Disney. Como eu também nem. Na verdade, eu acho assim, não era nem o desejo, não tinha o conhecimento, né, porque eu, por exemplo, eu vejo minha filha e falo assim: "Ah, eu quero ir pra Disney de Paris". Eu não sabia nem o que era Disney quando eu era Não, criança. eu não sabia nem que tinha Disney em outros países. Eu pensava que só tinha Disney nos Estados Unidos. Então, tipo assim, essas descobertas que a gente tem faz a gente ousar a sonhar. E o ousar a sonhar, se você não se deparar com a situação e pela experiência, você não vai. E uma coisa muito interessante é entender, né, que é ousar a sonhar, mas planejar também, né, Jéssica? Sim. Porque não adianta você sonhar, ficar só no sonho e não ter um planejamento. Não. E uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados é: sonhe, planeje. O que você não dá conta de fazer, coloca o pé que Deus coloca o chão. Sim. Porque muitas das vezes fala assim: "Ah, você tá onde? Ah, você tá com seu podcast. Ah, a Jéssica tá aí hoje, empresária, com uma holding".
Se você não tivesse tido aquele frio na barriga, aquele medo, sabe, de ter que enfrentar determinadas barreiras que você muitas das vezes não acreditava que você ia conseguir, É. teria acontecido? Não teria, tipo, vim pra São Paulo. Eu fiz o método IP Perdão. Eu fiz o método IP em Goiânia porque eu achava que eu não tinha capacidade de vir em São Paulo. Você nunca tinha vindo para São Paulo até então? Não, não tinha. Entende? Então, assim, na minha cabeça, ou eu faço o método IP, esse último que vai ter em Goiânia, eu não vou fazer mais. Essa era a minha cabeça. Olha pra você ver tanto que a minha mentalidade era pequena. Porque São Paulo é o quê? 17 horas de ônibus, 1h30 de avião. E, tipo, E a passagem de avião naquela época era muito cara, né? era muito cara, mas de ônibus deveria ser uns R$ 500, mas na minha cabeça eu não ia ter R$ 500 pra vir pra São Paulo. Tanto que a mentalidade era enrijecida, muito dura. Então, eu fiz o método IP lá, e depois que eu fiz o método IP, continuei no movimento, aí veio lockdown, pandemia. Comecei, né, ali em 2019, final de 2019, 2020, interagir com o digital. Vi que o meu negócio, na época, eu era vendedora de produtos de marcas Mary Kay, Rinodê, Naara. Então, assim, eu vi que meu negócio não era escalável e que eu estava crescendo o negócio dos outros, que foi também através do movimento ali, estando com o Pablo, que eu entendi que eu estava crescendo o negócio de outras pessoas, marcas de outras pessoas. Aí eu falei assim, não, eu quero entender de algo escalável. Aí eu comecei a estudar o digital. E foi o digital que me trouxe para uma experiência física aqui em Alphaville pela primeira vez. E quando eu pisei aqui, foi a mesma sensação de eu pisar nos Estados Unidos. Era um ambiente, uma frequência, uma energia diferente, porque eu nunca tinha vivido uma experiência de estar num ambiente que tinha múltiplos empresários, gente com muitas riquezas, muitas prosperidades. Então, assim, nem lá em Goiânia eu tive acesso a esse tipo de pessoa. Porque minha mente era tão cauterizada até 2019 que eu não sentava em mesas de pessoas de riquezas. Porque não tinha como, eu vibrava em outra frequência. Então, assim, e foi essa experiência de vir para Alphaville que eu defini, eu vou para Alphaville. Não porque lá eu não tinha esse ambiente. Apesar que Goiânia, hoje, o custo de vida em Goiânia, depende do lugar que você mora em Goiânia, é mais caro que morar aqui. Minha amiga tava contando que tem uma academia lá que é R$ 1.000 e poucos. Eu falei assim, nem Aronberg é estudo aqui. Que é a É academia o top de linha de Alphaville, Aí né? eu falei assim, então morar em Goiânia tá ficando mais caro que morar aqui. Então, assim, e a diferença de Goiânia pra cá é só moradia, aluguel ou apartamento, que o metro quadrado é o mais caro do Brasil. Mas fora isso, E na verdade o ganho lá, eu acho que não dá para suprir o que é aqui, né? não, a baixa salarial lá é baixa, né? Muito baixa. Aqui a gente tem, né, tipo, eu ganho 4, 5 vezes mais como empresária aqui. Até 3, entendeu? É muito maior aqui, né? Então, aqui eu tenho um valor maior. Lá hoje, pela percepção de valor que eu criei, hoje eu tenho um valor maior. Mas se fosse a Jéssica do passado, não teria. Então, Então as pessoas, né, que estão lá hoje não têm, tipo, o mesmo nível de uma pessoa que, tipo, estudou talvez tanto quanto você ou faz tanto quanto você. hoje é pela questão dos ambientes que eu convivi e as experiências que eu tive. Então, esse valor Isso não tem dinheiro que não paga. tem que paga. Então, assim, hoje, então, qualquer lugar que eu chego em Goiânia, eu vou ganhar 5 vezes mais que eu ganho, depende do lugar que eu chego. Então, assim, e antigamente eu ganhava, tipo, sei lá, o salário que eu tive maior foi R$ 2.500 lá. A minha despesa era no máximo disso, né? Que era o tanto que eu ganhava mais ou menos ali. E você vivia, na verdade, no 0 a 0, né? No 0 a 0, tipo, eu não tinha prosperidade, que eu era uma CLT. E por isso essa visão, não dá para pagar R$ 500 para ir para um curso em São Paulo, né? Não dá, não dá. E naquela época, eu não tinha, tipo assim, outras fontes de renda. Eu só ganhava o da carteira. Então, se você pagava Na verdade é assim, né? Porque você tem um salário de 2.000 na carteira, daí tem os descontos desconto, do o que me CLT. salvava era que eu tinha um plano de saúde da Unimed, na empresa que eu trabalhava, que o resto, E essa enganação, né? Porque você é. acha que você está ganhando um plano de Aí, saúde que às vezes você nem usa. aí você tem um vale transporte que você conta com ele, mas você usa ele. É umas coisas assim da Um mentalidade. vale alimentação, Um vale, muitas alimentação, nem alimentação refeição, né? O vale refeição, eu porque nem tinha. eu tinha muito essa visão, que quando o primeiro trabalho meu, eu não tinha vale refeição. Então eu levava uma marmita. No segundo que eu fui, eu tinha vale refeição, e o meu vale refeição era muito bom. Por exemplo, hoje seriam R$ 50.
Nossa, eu almoçava e jantava com meu vale-refeição, eu morava sozinha. É, Nossa, era muito dinheiro. é. E aquilo para mim eu entendia como Um grande benefício. Na verdade, a gente volta para aquilo, né? da prisão, né. Para prisão, para alienação. Então, assim, naquele período, eu trabalhava numa empresa, eu era CLT. Então, assim, eu tinha empreendido ali com consultoria, tinha múltiplos negócios, tinha feito a parceria, entregado o negócio para outra pessoa, mas eu tinha voltado para CLT. Aí eu fiquei no CLT até março de 2019. Aí, em março de 2019, eu realmente estava depressiva, com crise de ansiedade, passei por psiquiatra, psicóloga, fui, entre aspas, me deram um laudo que tinha transtorno do humor. E, na verdade, eu estava doente da minha alma, doente do meu espírito e doente do meu físico, porque eu não tinha. Era uma rotina de levantar cedo, ir para o trabalho, chegar em casa, ir para a igreja, almoçar na casa, na época eu namorava, na casa do namorado, final de semana, e era isso. Então, era uma rotina, tipo, o meu perfil totalmente estagnada. Então, isso foi mudando quando eu comecei a ter contato ali, né? Que eu voltei a ter contato com o Pablo, depois dele ter passado a consultoria com a empresa que eu trabalhava, em 2019. Aí eu comecei a ver o 459 e falei assim: tem algo que eu não tô vendo na minha vida. Terminei o namoro, fiz o MedDP, comecei a empreender, rasguei minha CLT e comecei a trabalhar por conta própria. Desde então, desde 2019, eu nunca mais voltei pro CLT. Aí fiquei empreendendo 2019, 2020, 21. Aí 21 já tinha um microempreendedor individual, já estava no MEI. E depois eu fui para o Simples Nacional, né? Que aí eu comecei a faturar mais, só nos meus lançamentos eu já bati mais de 100K. E comecei a dar mentoria, e comecei a fechar negócios com os empresários, com os players do digital, como o Pablo e outros E hoje players. você falou que você tem uma holding, quais são os tipos de serviço que você presta? Eu tenho a parte de recrutamento e seleção de mão de obras, que é uma maior dor do mercado, ter pessoas qualificadas para a área E ali. qualquer tipo de profissional Eu você sou mais focada em vendedores, closers, atendentes, o pessoal de suporte e infraestrutura de gestão. Ah, eu preciso de uma pessoa para ser líder, eu preciso de uma pessoa. Então, eu treino, capacito, recruto e trago essas pessoas. O que eu mais fiz foi descobrir talentos e encaminhar talentos para várias áreas de vários e na verdade é ecossistemas. entender, né, a importância de ter a pessoa certa no lugar É, certo, e o né. nome para essa área que eu atuo é Headhunter, que é uma pessoa que caça talentos e direciona essa pessoa. Eu sou Headhunter também de negócios, que às vezes eu pego um negócio ali e direciono para uma pessoa que quer comprar também, que aí é negócios bilionários. Por exemplo, agora eu estou apresentando um negócio para o Pablo que é mais de 90 milhões, que é uma infraestrutura. Então, assim, eu não posso falar por causa de NDA, essas coisas, mas é algo grande. Então, também caço os negócios e direciono para pessoas que eu tenho acesso, que eu sei que pode comprar. E daí, na verdade, nesse tempo que você está aí, você conseguiu um network muito bom, e Isso. daí você faz essas conexões e através disso você tem essa empresa. Isso, e como eu conheço muitas pessoas, eu sei de várias pessoas que têm talento específico para algumas áreas, e como também sei de várias pessoas que precisam de negócio específico, e tem pessoas que têm negócio específico. Então, nessa área eu trabalho como headhunter, que é essa caçadora de negócio de talentos. A palavra em português é isso. E eu tenho ali a parte também de suporte, atendimento, SDR, closer, social seller, que Fala um pouquinho dessas áreas, porque a gente está falando aqui tudo de coisas que eu tem vou muita gente que não conhece, tá. Eu vou resumir atendimento, porque o atendimento ele está no seu negócio do início ao fim e cada nível do atendimento exige uma classificação. Por exemplo, hoje no seu negócio ali que está posicionado nas redes sociais, existe social seller, que é uma pessoa que filtra ali pelo atendimento se aquela pessoa tem potencial de Quando compra. você manda uma mensagem para a pessoa no É direct, isso. Você manda mensagem para a pessoa no direct, entende, vai lá no perfil dela, entende que ela tem uma possibilidade de vir num evento presencial, de virar um mentorado, então eu desenvolvo não só as profissões, como eu também instalo essas profissões, que é a infraestrutura disso, através das tecnologias, que são as ferramentas, que são as robotizações e que são as IAs. Então, eu preciso de um robô para o meu atendimento, para quando chegar no meu call center, vou falar call center que é mais conhecido, no meu atendimento, já ter uma classificação ali de da onde encaminhar esse cliente, se ele quer comprar, se ele quer vender, e eu departamentalizo, então chego numa área e vejo o que não tem de estratégia, não tem de tecnologia e implemento.
Então, hoje, a minha principal especialidade, que é o que eu desenvolvi em tudo que eu fiz pro Pablo, e é meu maior know-how, é pegar qualquer área e trazer tecnologia para ela de uma forma que gaste menos energia, que seja mais escalável e, ao mesmo E tempo, automatizar. automatizar com as tecnologias. Eu falo as tecnologias porque existe hoje ferramentas que, às vezes, você tem um poste inicial que você não precisa de uma IA. E às vezes você tem um poste inicial que você precisa de uma robotização. E às vezes você já está num nível tão grande que você precisa escalar tanto que você vai precisar de uma IA e indo lá e atendendo como se fosse um atendente. Ela comunica como uma pessoa. Então, eu desenvolvo essas profissões. Então, assim, eu preciso de um vendedor, eu treino. Eu estava até conversando com a mulher no evento que ela precisa de closer. E hoje esse profissional está escasso no mercado. Mas você pode ter uma IA que faz um closer. Tem como ser 100% automatizado? Não. Eu vou precisar sempre de uma ponta humana. Então, desde você ter 10 closers, você vai ter um closer, mas você vai ter uma IA, uma tecnologia ali trazendo o lead quente pro closer. O que que é um lead quente? O lead quente é uma pessoa que quer comprar e que ela só quer passar o cartão. Só que se ela não tiver um atendimento lá no direct, lá no comentário, se ela não tiver ali no WhatsApp atenção devida. Importância, né, de você mandar uma mensagem no direct para a pessoa e ela não retornar, ali É. acabou o Então, relacionamento, né? acabou o relacionamento. E eu faço automações com várias ferramentas que hoje no mercado tem infinitas. A marca, você tem que usar todas as ferramentas a seu favor para você dar atenção para esse público que estão carentes, que querem ser vistas, acompanhadas, assistidas, que é os pilares que eu trabalho. Então, isso eu faço para qualquer negócio. Lógico que eu estou mais voltada pro digital, mas eu pego uma empresa de produto físico, uma empresa de serviço, eu pego uma empresa digital, que é no caso de um expert que faz lançamentos, tem mentorias, ao ponto de estruturar até um gestor de atendimento de um CS, que é o sucesso do cliente, Customer Experience. E as pessoas entenderem justamente isso, né? Porque não basta vender, né? Não. Depois da venda, eu sempre falo que o principal é o pós-venda, né? Na verdade, você começa a vender no atendimento. O erro das pessoas está não olhar para o atendimento. E é os maiores gargalos que eu vejo pessoas perdendo milhões. Eu já recuperei milhões do Pablo por causa de um atendimento. De detectar um gargalo de acesso de login, que estava dando vários cancelamentos. A pessoa não conseguia acessar. Então, tipo assim, tá no atendimento. E o atendimento, ele tá lá nas suas redes sociais, ele tá lá no seu WhatsApp, ele tá lá nos seus canais de comunicações, que às vezes é ligação, às vezes é uma videoconferência, às vezes é só o atendimento chat mesmo, às vezes é ali no WhatsApp. Então, assim, começa no atendimento. Só que as pessoas começam a olhar só pra venda. A venda, ela coloca dinheiro em caixa, mas o dinheiro permanecer em caixa é É outro. uma venda recorrente, né? Então, assim, tem muitos mentorados, muitos players aí, vamos pôr assim, pessoas que estão vendendo mentorias que falam que fatura, sei lá, faturei 2 milhões vendendo mentoria, mas permanece no caixa quanto? Porque aí vem o atendimento, vem a venda, vem o pós-venda. Aí depois do pós-venda vem o onboard, que é o passo a passo do cliente, a jornada. Depois da jornada do cliente vem o quê? O sucesso do cliente, customer experiência, customer service, que é a experiência do cliente, serviço ao cliente. Então tem muita coisa até chegar o ponto final, que aí eu tenho um método que eu chamo de ampulheta invertida, que eu trabalho o inverso. Eu começo no atendimento, não na transformação. Porque se eu não tiver esse caminho de atendimento, venda, pós-venda, passo a passo do cliente, jornada do cliente, serviço do cliente, experiência do cliente, eu não tenho transformação. Eu posso ter o melhor produto. E eu falo isso com propriedade porque eu trabalho com pessoas que têm produtos que são transformadores. E eu sou um resultado vivo de alguns produtos desses. Mas se eu não tivesse, às vezes, um atendimento no dia de acesso, eu teria voltado atrás da minha transformação. Então, isso é tudo que eu desenvolvo dentro de qualquer departamento. Então, eu chego no E, negócio. na verdade, você falando isso trouxe aqui para mim a consequência, né? Porque vai muito além da venda do produto, mas a transformação que pode deixar uma pessoa de ter por causa do mal A pós-venda. mau atendimento de tudo. Então, assim, hoje as pessoas estão vendendo muito acesso, muita experiência, mas na prática,
só Não, venda, né? Porque eu falo, a não pessoa fica acontece. muito focada em venda, 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 ou às vezes não chega nem a vender, porque a pessoa às vezes não sabe fazer a forma certa de Sim. vender. Não tem e às vezes não tem um método, não tem um ponto A ao B, onde tira a pessoa do ponto A e leva para o B. Então, assim, as pessoas às vezes só estão falando, mas não estão entregando. E só é possível detectar isso dentro do atendimento, do pós-venda, de toda essa E jornada. você falando sobre isso, não sei se tem pessoas aqui assistindo a gente que tem o seu negócio, mas muitas das vezes a pessoa ela tem um negócio, ela tem uma mentoria, às vezes é um terapeuta, é um dentista, é um médico, e ele tem o consultório dele e precisa vender, porque a pessoa tem que se vender o tempo todo, e nós somos vendedores, todos nós, né? Porque Sim, você tem que vender o seu negócio. E como é que fica se você não souber vender? Como é que vai entrar o seu dinheiro no caixa? não tem como. Hoje em dia, o que vai manter o seu negócio são as vendas. O que vai manter a sua empresa a longo prazo são os clientes permanecendo. E tudo tem a ver com como. Não adianta você vender essa água, mas ela não tem um sabor ruim. Então, você tem que manter a experiência e o acesso da pessoa de forma positiva, criando ali uma jornada positiva para o cliente, do início ao fim. E hoje eu falo que as pessoas mais perdem, por quê? Por falta desse relacionamento e dessa comunicação assertiva. Então, às vezes, você comunica que vende algo, mas a sua entrega não comunica aquilo que você falou. E muitas das vezes a pessoa, ela oferece algo e não está entregando aquilo que ela ofereceu, né? Que é muito, que eu já vi muito acontecendo E as isso. pessoas hoje não estão buscando conhecimento. Porque conhecimento é como eu falei no início. Você tem um celular na mão e um computador, você consegue qualquer conhecimento. As pessoas estão buscando experiências e acessos, que é a parte humana, da emoção. Então, se você não tiver emoção no seu negócio do início ao fim, você não vai ter sucesso. Independente do negócio, né? Independente do negócio, pode ser serviço, pode ser produto, pode ser curso online, pode ser mentoria presencial, pode ser evento. Então, assim, de todos os negócios que eu já trabalhei, que eu conheço, o que vai manter a pessoa é esse pico de emoção, Esse vai ser o diferencial, né? que é o batimento cardíaco. Na hora que o Exatamente. coração acelera, a pessoa permanece. Se ela der uma baixa de energia, se ela não vê que tá levando ela para um ponto B, ela vai paralisar no meio do processo. Só que aí vem a que eu E sempre isso que você falo. está falando é muito importante. A gente vê isso em todos os pilares de uma empresa também, né? Tudo. Porque muitas das vezes você fala assim: "Ah, o meu funcionário, ele tem que estar ganhando bem". Só ganhar bem não prende o funcionário na empresa. Não. Ele tem que ter esse ponto B, né, é algo Que leva ele essa ativação diária. que foi isso, foi uma coisa que eu vi muito na plataforma. Falei: "Meu, o que que faz tanto esse povo querer estar aqui?". E assim, você vê muitas das vezes o valor que eles ganhavam para isso e a pessoa querer estar ali mesmo assim. Que é essa ativação, né? É se sentir útil, se sentir vivo, você tem uma experiência, você tem um acesso. Por isso que eu falei, as pessoas elas estão atrás de experiência. Eu poderia estar ali atendendo o telefone, mas eu tinha uma experiência com a pessoa que estava do outro lado, que aquilo me fazia É vibrar. gratificante, né. Ainda mais quando você vende e entrega uma coisa que transforma. E você é resultado disso. É mais fácil ainda energizar com a pessoa. Então, assim, é algo que, assim, é uma energia que não é dinheiro, não é um propósito, é uma unidade de linguagem, como dizer, é uma frequência que a gente vibra. E aquilo que faz a gente impactar os nossos negócios, impactar os negócios das outras pessoas e transbordar em tantas pessoas. Que eu hoje, assim, eu já estive em outros ecossistemas, né, tipo em 2021, enquanto eu ficava ali como atendente de lançamento, eu fui em outros ecossistemas. E então, assim, hoje eu falo que, né, como parceira, futura sócia do Pablo, essas coisas todas, eu só permaneço porque eu vejo além de negócio. O negócio é só um envelope para a gente chegar. E o seu negócio pode ser, não precisa ser num ecossistema. Coração ensinável, né. Entende? O coração ensinava. Então, isso tem mudado a minha realidade e das pessoas que estão à minha volta e espero que essa mensagem chegue para milhões de pessoas, porque é possível. Nossa, Jéssica, assim, a gente ficaria aqui horas conversando, Já né, tá muito gostoso, mas infelizmente o nosso horário já foi, mas eu quero que você deixe um recado final para quem está nos assistindo.
Pra mim, assim, o recado maior que eu posso deixar pra você que tá assistindo, o resultado que você tá buscando, a vida que você tá buscando, tá à distância das decisões que você não está tomando. Porque só conseguir viver todas essas experiências, ter todos esses acessos e toda essa transformação que eu vivo hoje, porque eu tomei decisões que muitas das pessoas não quiseram tomar, retrocederam. Então, eu vi gente indo embora, eu vi gente não persistindo, não resistindo, não tendo constância na tomada de decisão. Então, assim, tome as decisões que você não está tomando rápido, execute rápido, que o seu resultado está na execução que você vai buscar. E resolva no processo, né? E Tem muita resolva coisa no isso processo. foi uma coisa que eu aprendi muito. Vai resolvendo as coisas no processo. Faz e Tanto é vai. que eu tenho um lema: executa que o resultado vem. É no processo que vai vir transformação, é no processo que vai vir o que você está buscando, é no processo que você vai ter clareza de quais são os próximos passos e as próximas decisões. Só faz uma coisa, decida. O que você precisa decidir agora? Uau! Gratidão pela sua Obrigada, eu. entrega. Foi muito bom conversar com você e ter você aqui. Obrigada eu pela essa oportunidade de transbordar um pouco da minha história, de poder impactar as pessoas, de ser rios fluente, de você ser esse canal que leva isso para outras pessoas. Então, assim, que seu canal cresça muito, que você atinja várias outras pessoas, porque eu tenho certeza que cada história que está sendo contada, eu tenho certeza que são chave que vão virar em várias pessoas. Gratidão, que assim, eu creio e recebo e sei que essa história, né, que não vai ser a minha, não vai ser a sua, mas é vidas, é sobre vidas. E aqui o propósito maior é isso: atingir vidas, transformar vidas. Porque um dia você foi essa pessoa que buscou algo, eu fui essa pessoa que buscou algo. E a gente está aí, né? Nesse canal da vida que hoje tem tanta gente procurando, tem tantas vidas gritando. Exatamente. Então é por isso e para isso, e assim, e para Deus, né? Palmas para você pela Obrigada. sua entrega. Palmas para nós. Palmas para você que está aí nos assistindo. E palmas para o nosso Deus, né, que ele esteve presente aqui com a gente o tempo Sim, todo. Só obrigada. temos a agradecer por essa oportunidade. E vamos finalizando aqui mais um palmas para você. Que Deus te abençoe e até o próximo. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.